Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Estamos abordando sobre a química orgânica e o meio ambiente. E hoje nós vamos conversar um pouco mais dentro dessa temática, já que vocês já estão aí dominando sobre petróleo, carvão mineral, viram também biodiesel, biogás e viram que todas essas temáticas que nós estamos abordando dentro da química ambiental, principalmente porque elas trazem muitas das funções que nós estudamos no decorrer do nosso ano letivo e também porque nós estamos sempre buscando torná-los, tanto vocês quanto a nós mesmos, pessoas, indivíduos conscientes das questões ambientais. Essa temática dentro da química ambiental, para quem vai estar realizando o Enem, eu vejo que na química é um ponto muito importante. Não só para a nossa disciplina, mas para as ciências da natureza como um todo. Muitas questões dos cadernos de edições anteriores abordam essa temática, trazendo problemas que são da nossa realidade e através do estudo que a gente faz ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano, que vocês consigam identificar soluções, identificar os principais agentes causadores de alguns tipos de problemas, como evitar esse problema ou ainda estudar sobre as alternativas que nós temos para fontes renováveis. E aí a gente tem o exemplo do carvão mineral, do biodiesel. A gente conhece o diesel e conhece o biodiesel. E nós também temos que discutir, temos que ser críticos ao ponto de entender que o biodiesel, por exemplo, ele é uma saída, mas eu também não posso ter ele como a única fonte de energia. Imaginou? Se toda fonte de energia, se todos os carros no mundo fossem a combustão do biodiesel, como? De onde nós iríamos tirar tantos girassóis, sementes de mamonas, nós iríamos substituir um problema pelo outro? E é isso que nós queremos conversar com vocês. Entender que existem diversas fontes de alternativas como fonte de energia renováveis, mas que também a gente possa conversar quais são os pontos positivos e os pontos negativos para elas. Hoje nós vamos falar, dentro dessa temática da química ambiental, sobre um problema que é, digamos assim, mundial. Digamos não, é um problema mundial. Principalmente em países subdesenvolvidos ou que são utilizados assim como ponto turístico, mas sem a estrutura, como que eu poderia dizer, uma infraestrutura para acomodar a quantidade de pessoas que eles recebem nesse momento de turismo. E aí hoje, pegando esse gancho que nós estamos falando, que vocês viram lá, o biogás, que trabalha a biomassa, e a biomassa ela pode ser obtida por diversos tipos de maneiras, que é através do lixo orgânico urbano, do lixo agrícola, quando a gente está falando ali de fezes, de animais, de restos de vegetação, também pode ser utilizada. Isso tudo, de um modo geral, a gente vê como lixo. E o lixo é um grande problema ambiental em todas as áreas, porque eles são fontes de doença, causam grandes transtornos ao meio ambiente e nós vivemos um caos se a gente não tiver ali uma estrutura para tratamento desse material. Então hoje nós vamos estar abordando essa temática dentro da química orgânica. Vamos lá no slide para a gente ver o que mais nós vamos estar abordando. Nós vamos falar sobre o lixo, ver o conceito e o destino. Também vamos falar sobre a classificação dele. Existem várias classificações para o lixo. E a gente vai finalizar a aula falando da química verde. A química verde ela não é necessariamente uma disciplina, mas ela é uma sequência de ações
que visam diminuir, minimizar o máximo possível os impactos que a gente tem aí no meio ambiente. Então, iniciando, vamos para o conceito. Eu creio que todos vocês já sabem que quando a gente está falando de lixo, a gente está falando de materiais, substâncias ou objetos que são descartados pela atividade humana. Por que pela atividade humana? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um animal lá no seu habitat, vamos pegar um macaco, se alimentou, jogou a casca da banana no chão, aquilo não é lixo. Porque aquele material vai se degradar e vai ser absorvido, vai voltar para o ambiente. Mas já muitas das coisas que nós humanos utilizamos não têm o mesmo fim. Até porque boa parte desses materiais não são biodegradáveis. E ainda temos mais situações de materiais, como por exemplo lixos eletrônicos, que se tornam um outro problema que eu acho que nem vamos conseguir comentar na aula de hoje. Então, tudo que a gente utiliza, que é descartado pelas nossas atividades, são chamados de lixo. O que nós fazemos com esse lixo quando nós temos a coleta seletiva, né? Que é você descartar orgânico onde é orgânico, papel onde é papel, plástico onde é plástico, vidro onde é vidro, alumínio onde é alumínio e assim sucessivamente. Quando nós temos uma coleta e um tratamento para esse material, nós conseguimos minimizar algumas dessas situações. E é por isso que a gente vai ver a classificação desses materiais que nós descartamos. Mediante as suas classificações, nós podemos ter um destino de reuso, reciclagem ou compostagem ou outras situações para dar destino a esse material. Tá bom? Então vamos lá para a gente conhecer essa classificação do lixo. Ele pode ser classificado de acordo com a sua origem, a sua composição ou ainda a periculosidade. Então, o que acontece? Quando a gente fala com relação à sua composição, nós temos o lixo que nós chamamos de orgânico, e aí entram cascas de frutas, restos de alimento, esterco. Esse lixo, ele é biodegradável. Naturalmente, ele vai se degradar no meio ambiente e vai voltar a ter uma finalidade para o mesmo. Ele também pode ser utilizado como biomassa para gerar biogás, ou ainda algumas pessoas podem estar utilizando ali ele como adubo. Mas se eu tenho lixo orgânico, eu também tenho lixo inorgânico. E aqui entram os plásticos, vidros, metais, papel. Esse material todo, lógico que uns mais que os outros, eles vão demorar para se decompor. Mas alguns deles a gente pode fazer ali a sua reciclagem. Quanto à periculosidade, nós vamos ter resíduos perigosos, nós vamos ter resíduos não perigosos. Olha só quem está aqui nos resíduos perigosos, um material que eu tenho certeza que muita gente descarta errado. As pilhas e baterias. Normalmente, lá no segundo ano, vocês observam que as pilhas são produzidas por metais, né? Elas têm na sua composição metais porque eles são ótimos condutores, eles têm uma grande facilidade de fazer um fluxo de elétrons através da oxidação e da redução. Mas ali dentro, gente, nós temos materiais que são tóxicos. Então, o descarte de pilhas e baterias tem que ser regularizado, tem que ser feito certinho. Produtos químicos, em um modo geral, medicamento, lixo hospitalar. Aqui entraria também, dentro dos produtos químicos, lixos radioativos, né? Eles também são perigosos.
A gente viu aí há algumas décadas atrás aquela situação do Césio 137 lá em Goiânia, onde muitas pessoas foram atingidas por aquele material que não estava descartado corretamente. Mas nós também temos os resíduos não perigosos. Perigosos não quer dizer que eu vou pegar o meu lixo doméstico, lixo comum, e vou sair jogando em qualquer lugar porque ele não é perigoso. A gente está falando de risco, periculosidade. Nós temos os que são perigosos e os não perigosos, mas não quer dizer que eles não possam trazer complicações. Quanto à origem, aí nós vamos ter o lixo residencial, que é os que a gente produz na nossa casa, sendo uma casa regular, que não esteja fabricando nada errado, né, gente? O lixo comercial, industrial, e aqui eles podem ser perigosos. Os agrícolas, que não tem somente os resíduos da produção rural, mas agrícolas a gente também tem ali todo um cuidado com aqueles vasilhames de produtos que são utilizados, né, os agrotóxicos, que nós vamos falar na nossa próxima aula. E nós temos aqui o hospitalar, que esses são considerados de alto risco. Quando a gente não tem uma coleta e um tratamento seletivo para o lixo, o que vai acontecer com ele? Vai tudo para o mesmo lugar. E aí, mesmo que o teu lixo seja um lixo não tão perigoso, como ele vai tudo para o mesmo lugar, acaba virando tudo um problema só. E é por isso que a gente tem que entender qual é o destino do lixo que sai lá da nossa escola, da nossa casa, do trabalho do meu pai, do trabalho da minha mãe, do meu irmão. Dependendo do tipo de lixo, ele tem que ter um destino específico. Depois de ser gerado, o lixo pode seguir diferentes caminhos. E aí nós temos o grande ponto. O impacto que esse lixo vai trazer ou não vai depender de como ele vai ser tratado. No Brasil, infelizmente, é muito comum ainda a presença dos lixão. Vocês já ouviram lixão? Que é um destino inadequado. É um local onde o lixo é simplesmente jogado a céu aberto, sem nenhum tratamento. O que tem de mais se a gente fizer isso? Chegar num local, jogar todo esse tipo de lixo, perigoso, não perigoso, orgânico, não orgânico, comercial, residencial, agrícola, hospitalar, tudo num canto só. Vai acontecer todos os tipos de mistura de resíduos. Nós vamos ter a liberação do chorume, que ele é um líquido tóxico, e também temos a produção de gás metano aqui dentro. Só que isso, galerinha, não é um único problema. Por quê? Porque esse lixo a céu aberto, como não tem um tratamento do solo para receber esse material, o solo onde ele é jogado, ele é um solo que a gente pode dizer assim que ele que está nu, entre aspas. Não tem nenhum material impermeabilizando aquele local. Então, todo o tipo de situação que pode acontecer com esses materiais, e a gente está falando de lixo industrial, de lixo comercial, hospitalar, o que vai acontecer? Muitos deles vão sofrer putrificação. Esses materiais podem e vão ser absorvidos pelo solo, vai ser infiltrado através das chuvas, e nós vamos ter ali o risco de contaminação dos lençóis freáticos, do solo. Olha a quantidade, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas aqui tem vários pássaros, né? A gente sabe o nome deles. Mas também tem outros animais que vão para esses lugares em busca de alimentos. E também, infelizmente, devido a essas questões de desigualdades sociais, algumas pessoas também passam dias, horas revirando esse lixo atrás de alguma coisa da qual elas possam fazer uso e tirar dali o seu sustento. Então, aqui é totalmente inadequado.
essas pessoas podem acabar contraindo doenças, não só porque elas vão estar expostas ao lixo hospitalar, mas porque ali vai ter todo tipo de material, vai estar acontecendo todo tipo de reação e vai ter animais, vai ter tudo. Então, esse descarte aqui não deveria mais existir, né? Nós temos uma lei federal que determinava que até 2024 não existisse basicamente lixões no nosso país. Teria que ter o que então, professora, para tratar esse lixo? O que nós chamamos de aterro sanitário. Parece uma obra, né? Ou então algum local de mineração, mas não. Aqui eles estão fazem a preparação do solo, onde eles colocam materiais para impermeabilizá-lo, quase que não sai. E aí esse solo não vai absorver esses resíduos que estão sendo jogados ali. O que mais que vai acontecer? Depois que a gente faz o descarte desse material, ele é coberto. Ele não fica a céu aberto, ele não fica disponível para os animais ali, e muito menos para as pessoas. Dentro de um aterro sanitário, ainda pode-se fazer uso do chorume, coletar esse material, a partir dele produzir o biogás e aí também ter uma nova fonte de energia. A água que é escoada aqui também, ela passa por tratamento e deixa de ser uma água contaminada. Então, o adequado são os lixões. Investir em saneamento. É um tipo de saneamento aqui também. Então, a gente teria esse daqui como o melhor descarte e melhor destino para o lixo. Lembrando que a gente está falando aqui principalmente de questões de não ter lixo seletivo. Não são todas as cidades que trabalham com reciclagem, não são todos os lugares que têm esse tipo de coleta seletiva. Então, o melhor é fazer o aterro sanitário, colocar lá, vedar, não contaminar solo, não contaminar animais, não contaminar os seres humanos. Tranquilo até aqui, galerinha? Então, vamos falar um pouquinho mais? Vamos lá no slide? Os aterros sanitários são áreas nas quais há a impermeabilização do solo para evitar que o chorume e outras substâncias químicas, como, por exemplo, os metais pesados que podem estar em materiais como uma bateria, principalmente baterias de carro, né? Pilhas, penetrem no solo contaminando o meio ambiente. Além disso, em aterro sanitário, o lixo é compactado e coberto com uma camada de terra, o que vai impedir que os gases que são gerados ali pelo processo de decomposição seja liberado para o meio ambiente. Outra forma de se trabalhar o destino do lixo é a incineração, ou seja, a queima desse material. Aqui a gente vai ter que ela reúne 5 etapas. Preparação do resíduo com combustão em altas temperaturas, afinal é para incinerar, é para não sobrar nada, ficar somente o pó. Tem o controle de poluentes, afinal nós estamos falando de uma combustão. Combustão vai liberar CO2 para a atmosfera, então esse poluente tem que ser controlado. Fora que nós estamos queimando diversos tipos de materiais. Então, alguns desses materiais podem ser poluentes até mais que o CO2. Então, tem que ter um controle, né, desses poluentes que possam ir, né, possam acabar indo para a atmosfera. Controle dos efluentes, ou seja, da água ali. Manuseio e encaminhamento das cinzas para o aterro classe 1, específico para esse fim. Então, ainda que incinerado, esse material depois vai ser enterrado. Outro destino é a compostagem, mas tem um detalhe. Todo lixo pode ser utilizado como compostagem? Não, né?
Para trabalhar esse tipo de situação, eu tenho que fazer a coleta seletiva. Não posso pegar aqui o material, um lixo doméstico, pilha, papel, e jogar no solo para usar como compostagem. Eu tenho que ter aqui apenas a reciclagem do lixo, que nós chamamos de lixo orgânico. Então aqui a compostagem ela é conhecida como o processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins, em plantas, substituindo o uso de produtos químicos. E outra finalidade para o lixo é a reciclagem, que novamente precisa da coleta seletiva. Eu não vou conseguir reciclar uma casca de banana, não vou conseguir reciclar um material que não é apto para isso. Então a gente precisa ainda assim da coleta seletiva. A função da reciclagem é transformar o material que foi descartado em um novo tipo de material ou um novo tipo de produto. E aí a gente pode trabalhar a reciclagem de papéis, reciclagem de alumínio, tudo aquilo que puder ser reciclado. Outro ponto que ajuda e muito, galerinha, são as nossas ações no nosso cotidiano. Coisas simples, como reutilizar embalagem de produtos, como garrafas plásticas, não sendo garrafas que armazenavam produtos químicos, principalmente os produtos ali de finalidade como agrotóxicos. Vocês sabem que esses materiais, eles são recolhidos devido ao risco de contaminação. Mas garrafas PETs, garrafinhas de água, de refrigerante, vocês podem estar reutilizando e isso faz com que a gente diminua o descarte desse material para o meio ambiente. Utilizar talheres, copos e pratos que não sejam descartáveis. Ou então, caso você seja obrigado a usar copo descartável, adote seu copo para você não usar vários copos por dia. Reutilizar sacolas plásticas. Eu acho que o brasileiro, principalmente o rondoniense, ele faz muito isso. Reutiliza sacola plástica. Volta e meia na internet, a gente se depara com um vídeo de pessoas fora do país com sacolinha plástica de supermercados aqui local, né? Então o brasileiro, eu tenho quase certeza que boa parte deles fazem isso, a reutilização das sacolas plásticas. Sempre que você puder, para evitar o uso de um novo material desse. Agora, separar e enviá-lo para reciclagem. Separar quem? O lixo e enviá-lo para a reciclagem. Aqui a gente cai num ponto que é não ter acesso de locais que realmente trabalhem com isso. Não são todas as cidades que têm locais que trabalhem com a reciclagem. E a coleta seletiva, o que acontece? Às vezes você faz, só que o teu município, na hora de coletar, joga tudo para um único lugar. E aí o que você fez de separação de material acaba que não tem muita finalidade. Lógico que a gente tem que fazer todo dia a nossa parte, não podemos desanimar por conta disso. E partindo dessa finalidade de cada um fazer a sua parte, nós, enquanto cientistas, a gente também busca sempre fazer a nossa. Uma das principais formas é através do estudo da química verde, eu trouxe essa imagem aqui para transferir para vocês. Primeiro que está tudo verde porque eu quis, né, química verde, né, as coisas verdes, para dar aquela conexão. A gente tenta, o professor tenta, a gente inventa e tenta. Não sei se colou, mas eu achei bonitinho. Então aqui, ó, o Erlenmeyer, verdinho, com as folhinhas saindo, sustentabilidade, meio ambiente. Vocês estão pegando a mensagem, né? Não é que isso aqui, esse estudo e tudo que a gente vai passar agora para vocês, vai revolucionar ou resolver todos os problemas do meio ambiente. Não, mas a gente estuda para minimizar
e para sempre estar conscientizando vocês. E aí eu quero apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem, a nossa química verde. Vamos lá no slide para a gente trabalhar esses conceitos? O que vem a ser isso, professora? Vocês tiram um dia da semana para usar a cor verde? Não! Consiste, gente, na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou eliminam o uso ou a geração de substâncias perigosas durante o planejamento, a manufatura e a aplicação de produtos químicos. Nós já tivemos o uso, por exemplo, deixa eu ver, de uma substância, tetraetil chumbo. Ele era utilizado como um aditivo na gasolina para controlar ali a sua detonação, para evitar que aquilo saísse do controle, né? A octanagem ali da gasolina. Só que o chumbo, ele é um metal pesado. E a partir de estudos, né, era o recomendado? Não, não era, mas na época que ele foi produzido, ele tinha uma finalidade, que era a segurança de quem dirigia um automóvel. Imagina, você está dirigindo ali, começa a combustão no motor, ela perde total controle e tudo vira um cabum. Ninguém quer, todo mundo quer segurança. Então, esse material era utilizado. Mas aí, com os estudos, observou-se que o chumbo não era algo interessante e ele foi substituído. Essa substituição por algo menos nocivo, ela já é um dos princípios da química verde. Então, esse intuito de estar estudando e melhorando é para trazer materiais cada vez menos nocivos e ou ainda que a linha de produção nem consiga chegar no material que te faça mal. A gente substitua ao ponto de tudo ali ser menos agressivo ao meio ambiente. Tá sempre certo? Né? A gente às vezes vai descobrindo com o passar do tempo. Toda descoberta, quando é uma novidade, a gente tem todas as possibilidades de dar certo ou dar errado. Algumas coisas que antigamente se estudava e dizia que era bom, hoje a gente vê que já não é tão bom assim. Então a ciência, ela sempre vai se aprimorando. Tranquilo? Então vamos voltar para o slide para a gente falar um pouco mais. Então, a química verde é o uso da química para prevenir a poluição. Melhor dizendo, ela é o planejamento de produtos e processos químicos que sejam saudáveis ao meio ambiente. Isso aqui não é eu que estou dizendo, é a Agência de Proteção Ambiental. A química verde, ela então vai ter nossos objetivos. Ela quer o crescimento econômico, lógico, quem não quer? Mas ela também quer a proteção do meio ambiente. E principalmente o desenvolvimento, saiu do lugar. O desenvolvimento humano. Então esses são os nossos 3 objetivos. A partir desses 3 objetivos, nós temos 12 princípios. Gente, 12, rapidinho, a professora vai passar para vocês, nem vão sentir, são só 12. Vamos lá. Primeiro princípio, prevenção. Evitar a formação de resíduos tóxicos. E isso aqui é em toda a área que a gente tiver a química. Hoje, os carros só podem sair das concessionárias se lá nos seus catalisadores tiver material que faça que os poluentes que são emitidos através da combustão sejam o menos tóxico possível. Então, nós temos parâmetros para isso, que é a prevenção. O próximo princípio é a economia de átomos. Nós não estamos com miserê em relação aos átomos. Mas isso aqui quer dizer o quê? Ter reações químicas mais eficientes, evitando que a gente perca produto, que a gente perca os reagentes utilizados nas reações. Síntese de produtos menos perigosos. O que nós temos aqui? Nossas reações químicas, galerinha, nem sempre produz um único produto. Às vezes ocorre de ter produtos secundários e nem todo produto secundário é bom. Então estuda-se para que durante a produção, a obtenção, a síntese
desses produtos eles sejam cada vez menos perigosos ou eles nem sejam produzidos. Então, aqui a gente vê utilizar e gerar substâncias que sejam pouco ou nada tóxicas aos seres humanos e ao meio ambiente. Quarto, desenvolvimento de produtos seguros. Ele está bem próximo da síntese. Só que aqui os produtos químicos eles devem ser desenvolvidos para possuir uma função desejada e apresentar a menor toxicidade possível. É bem próximo do terceiro. Quinto, solventes e auxiliares seguros. Toda a síntese, principalmente sínteses orgânicas, elas passam por solventes, tá? Para a gente sintetizar obter determinada substância, normalmente a gente precisa utilizar solvente. E aqui ele tem como objetivo que esse solvente que é utilizado, ele deve ser, no caso, para separação das substâncias, a gente tem que usar substâncias auxiliares que devem ser evitados quando possível. A gente não usa, eles devem ser evitados quando possível. Ou ainda, durante o processo, eles serem inativados, para diminuir o risco de produzir ali ou de descarte de material que acaba sendo tóxico. Imagina se toda a síntese química, o químico for fazer, imagina, eu não trabalho com essa parte, então eu não faço, vou dizer eu fazer, né? Mas imagina se toda a síntese química, a gente gera ali um material, fez a reação, gerou o teu produto e aí ficou resíduo e esse resíduo é tóxico. É só fazer o descarte adequado. Muitos desses materiais não podem ser necessariamente descartados. E aí a gente tem lá uns frascos, guarda esse material, vai guardando e vai chegar um ponto que a gente não vai ter onde guardar. Então, o estudo da química verde é evitar essa produção para que a gente não tenha esse risco. Tá tranquilo? Então vamos lá. Vamos que o nosso tempo, Sexto princípio, busca pela eficiência de energia. Os métodos sintéticos deverão ser conduzidos sempre que possível a pressão e temperaturas ambientes, sem precisar aumentar pressão ou diminuir pressão, aumentar temperatura, porque assim a gente tem um gasto menor de energia durante o processo. Uso de fontes renováveis de matéria-prima. E aí a gente volta, por exemplo, lá na fonte renovável do carvão mineral, do biogás, do biodiesel. Tudo isso são estudos que levaram à produção e à utilização desse material, porque a matéria-prima deles é renovável. Então a gente prefere o uso delas, mas também não podemos fazer com que o uso dela coloque em risco a existência da sua matéria-prima. Evitar a formação de derivados, ou seja, processos que envolvem mais de uma etapa, né, que envolve intermediários, grupos, bloqueadores, modificação temporária por processo físico e químico, devem ser minimizados e evitados ao máximo. Catálise. A aplicação de catalisadores, ou seja, vocês lembram lá, né, dos fatores que aceleram, alteram a velocidade da reação? Então, os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação para a formação do complexo ativado de uma reação química. Então, essa reação que poderia levar mais tempo para acontecer, ela vai acontecer em um tempo menor. Então, quando a gente usa catalisadores, a gente também reduz o consumo de energia, aumenta a velocidade da reação. Lógico, nem toda reação ela ali necessita, ela é apta a receber catalisadores, mas sempre que possível é recomendável usar. Tá acabando. 10º, produtos degradáveis. Produtos químicos deverão ser desenvolvidos para que ao final das suas funções, não preciso mais, não serve mais, eles possam se degradarem normalmente sem gerar impactos e sem persistir ou sem permanecer no meio ambiente. 11.
análise de poluição. Sempre ter um controle do processo que deve ser realizado para que não ocorra a formação de substâncias nocivas. Então, antes de fazer as sínteses na prática, as reações na prática, a gente faz as reações no papel para ver os produtos que vão ser formados e encontrar caminhos para essa reação para que não forme substâncias nocivas. E o 12º princípio, química segura contra acidentes. Aqui nós temos a situação não só do uso das substâncias, mas de equipamentos, EPIs, ambiente, você saber onde, como e quando realizar uma reação química, uma síntese. Então, as substâncias usadas nos processos químicos deverão ser escolhidas para minimizar acidentes em potencial, tais como explosões, incêndios, formações de gases tóxicos, que pode gerar intoxicação e diversas outras situações dentro do uso desses materiais. E aí a gente chegaria ao desenvolvimento sustentável, onde nós teríamos uma química industrial trabalhando com o uso da química verde, utilizando matéria-prima do meio ambiente sem prejudicar o mesmo. Então, olha só onde estaria o nosso desenvolvimento sustentável, quando a gente conseguir fazer todo o uso dessa química com esses princípios sem atingir aqui o nosso meio ambiente. Hoje nós temos um cenário atual onde a gente observa que nós estamos aqui à beira do colapso, nós temos pouca disponibilidade de materiais, né? E aí, tá descendo, e a demanda de consumo, e eu digo consumo não só de matéria-prima para grandes fabricações no termo de produtos de tecnologia, mas também na demanda de alimentação, saúde. A demanda, só cresce. O cenário que nós buscamos e sabemos, sim, que não está perto, com a química verde, é a sustentabilidade. A gente não vai aumentar a disponibilidade, mas nós tentamos criar ali uma demanda que não nos leve ao colapso. Hoje a gente observa um cenário, infelizmente, não tão favorável para esse cenário com a química verde, né? A gente está muito perto disso aqui, muito perto do colapso. Por isso que o conhecimento, as ações individuais, elas são importantes em toda a história da humanidade. Então, dentro da química, só para a gente fechar, nós buscamos a redução de materiais, de matéria-prima, redução de energia, mas não é redução de que você não tem energia, que você não tem acesso. Não, do uso de energia durante os processos. Reduzir também dejetos, que são aqueles materiais não desejados, os riscos, o uso de fontes não renováveis e a fabricação de substâncias tóxicas. É quase utópico, né? A gente sabe que não é fácil, não é simples e não vai ser hoje. Mas a gente acredita muito que é possível. Estudamos para isso e estamos aqui buscando o melhor para nós, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e assim vamos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte teórica da nossa aula. Depois a gente vai vir com uma pequena revisão, você já conhece, né? Nem preciso ficar falando, não sei por que eu falo. Mas a gente vem aí com a atividade também, então até daqui a pouco.